Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiel e a gente vai falar hoje sobre o caso de Três Coroas e a catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul. Primeira situação: localização de Três Coroas. Três Coroas faz parte do Vale do Paranhana. Paranhana é um afluente do Rio dos Sinos. Na região, quando a gente olha para o sítio urbano, de onde está a cidade, a gente vai perceber que a maior parte da população, onde ocorre a maior parte dessa ocupação urbana, é numa área mais plana, próxima ao rio Paranhana, que acaba então se limitando tanto para o leste quanto para o oeste, norte, sul, com morros, com encostas. A gente sabe que Três Coroas fica na rota até Gramado Canela. E à medida que a gente vai para Gramado e Canela, a gente percebe várias encostas, a gente percebe um relevo aumentando sua altitude, um relevo íngreme. Então, Três Coroas tem este primeiro detalhe: sua localização ligada ao sítio urbano e ao Rio Paranhana. Ao longo do Rio Paranhana, eu tenho uma região mais baixa plana. Tá ali a parte urbana, que vai se limitar por morros ao norte, ao leste, ao oeste, ao sul. E a área urbana é cortada literalmente pelo Rio Paranhana, um rio sabidamente com muitas correntezas. Até é um atrativo turístico ali de Três Coroas, visto que temos muita prática do rafting. Muitas pessoas vão ao Paranhana para se divertir, para praticar esportes, para fazer trilhas também ao longo deste rio. Então a gente tem uma área urbanizada na área onde eu deveria ter mata ciliar, que é a área de inundação, somada às correntezas muito fortes deste rio, ok? Então, quando eu pensar em Três Coroas, eu tenho que pensar isso: sítio urbano, localização. A área mais plana fica ao longo do rio e é onde está a maior parte da população. Nos limites desta área urbanizada eu encontro morros, terrenos íngremes. Na questão da chuva, o que eu vou ter? Soma todos esses fatores. A parte urbana ali cortada pelo rio, choveu mais de 500 milímetros entre o final de abril e o início de maio. Isso elevou muito o nível do rio Paranhana. O que vai acontecer? Eu vou ter um rio que está descendo um planalto, indo em direção ao Rio dos Sinos, que sabidamente tem correntezas, e essas correntezas vão se fortalecer porque vai aumentar a quantidade de água, porque choveu mais de 500 milímetros numa faixa de tempo ali de uns 14 dias. Chuva concentrada principalmente ali no finalzinho de abril, início de maio. O que vai acontecer? Essa água vai vir pelo rio, vai destruir tudo que estiver pelo caminho. Então, Três Coroas é um dos municípios mais afetados nessa catástrofe. Por quê? Porque está localizada ali num rio, próximo ao rio. Quando a gente pensa na parte urbana, o rio corta literalmente a parte urbana. Quem visitou, quem conhece Três Coroas sabe disso. E é uma área limitada por morros. O que a gente nota agora? Depois que passou a catástrofe, tem que reconstruir a cidade, obviamente, reconstruir as casas, tem que recuperar. O que a gente percebe no Rio Paranhana? Um assoreamento muito grande em Três Coroas. Assoreamento a gente já teve aula. Basicamente é quando o rio aumenta a sua largura e diminui a sua profundidade devido à erosão de suas encostas, que ocorrem basicamente por causa do desmatamento e da ocupação. Então esse solo fica mais frágil, suscetível à erosão. Daí tu pensa, vem uma grande quantidade de chuva que vai elevar o nível do rio. Um rio que tem muita correnteza, ele vai vir e vai destruir literalmente as margens dele. E ele vai aumentar a largura. E no fundo, ali no seu leito, a gente vai perceber a formação de ilhas com sedimentos. Só que são sedimentos rochosos,
muito grandes, são blocos de rochas. Não é só a lama que a gente sabe chegou em várias casas. Quando a gente pensa no caso de Três Coroas, para resumir, a gente vê um município que tem uma área urbanizada próximas ao rio Paranhana, que corta essa área urbanizada, então tem uma ocupação muito forte em suas margens, e a parte urbana é limitada por morros. Estes morros são basicamente a borda de um planalto. Então, eu tenho relevo íngreme nos limites, a população, a grande maioria, está na parte baixa e plana ao longo do rio Paranhana. Rio Paranhana, um rio com correnteza forte. Naturalmente, quando eu tenho chuva, esse rio tende a sair do seu leito, ocupar as suas áreas de inundação, que estão lá ocupadas pelas pessoas. Para finalizar, eu levo em consideração a informação que choveu mais de 500 milímetros entre o final de abril e o início de maio. Está aí a receita para a catástrofe e os estragos que nós tivemos em Três Coroas. Certo, galera? Um forte abraço.